Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 6, frações. Quarto tópico, números mistos e frações impróprias. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo A aqui, né? Coloquei essas duas figuras, tá certo? Vamos imaginar que são barras de chocolate, tudo bem? Cada uma delas tem 4 pedaços. Só que nessa primeira, vamos supor que eu possa pegar todos os pedaços. Já na segunda, dos 4 pedaços, eu posso pegar apenas 3. Esse que está em branco eu não vou pegar, tá certo? E aí vem a pergunta, será que eu consigo representar essa situação com números? A resposta é sim, consigo, né? Então, vamos dar uma olhada como fazer isso. Então, uma primeira ideia seria pensar o seguinte. Eu tenho uma barra completa, tudo bem? E a segunda, de um total de 4 pedaços, eu estou pegando quantos? 3, né? 1, 2, 3. Então, vamos escrever. Um pedaço, que é uma barra completa, tá certo? E na segunda, de um total de 4 pedaços, eu estou pegando 3, tá certo? Então, essa é uma forma de representar. É a única? Não, tá? Eu poderia representar da seguinte maneira. Concordam que as duas barras são divididas em 4 pedaços, tá certo? Então, vou colocar aqui, elas são divididas em 4 pedaços. Quantos pedaços eu posso pegar? 1, 2, 3, 4. Na segunda agora, 5, 6, 7. Então, coloca aqui, 7. Tá certo? E essas formas de escrever é o que a gente conhece por número misto e fração imprópria, tá certo? A primeira aqui é o número misto. Por que número misto? Porque tem uma parte que é inteira, né? Que é essa parte aqui, a barra, né? 1. E tem uma parte que é fração, quer dizer, dos 4 pedaços eu estou pegando 3. 1, 2, 3, tá? Então, esse aqui, número misto. E esse aqui, né, essa forma de representar, vai ser a fração imprópria, tá certo? Ou seja, de um total de 4, pego 7. Claro que eu tenho mais de uma barra. Aí faz sentido essa fração. Tudo bem? Aliás, nós chamamos de fração imprópria quando o número de cima, o numerador, ele for maior que o número de baixo, como é o caso aqui, tá bom? Eu estou falando isso porque quando o número de cima for menor, faz de conta que fosse só isso aqui, né? Fosse só 3 em cima, 4 embaixo. A gente chamaria de fração própria, tá bom? Então, quando o de cima for maior que o de baixo, é imprópria. Quando ele for menor, aí passa a ser própria. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse exemplo B aqui, muito parecido com a letra A, né? Então, barras de chocolate também, só que agora são divididas em 3 pedaços cada uma, tá certo? Então, representando, eu posso pensar que eu tenho uma barra inteira e na segunda, de um total de 3 pedaços, eu estou pegando 2, tá certo? Novamente, isso aqui é o que a gente conhece por número misto, que tem a parte inteira, que é essa aqui, e essa parte que é fração, da segunda barrinha, tudo bem? Ou, né, vamos escrever aqui, ou posso pensar que as duas barras são divididas em 3 partes, então coloca aqui, dividido por 3 e conta a quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, coloca aqui, 5 terços. Tudo bem? Mais uma vez, esse aqui, número misto, né? Tem uma parte inteira e a outra fração. E esse aqui, fração imprópria. Mais uma vez falando, imprópria quando o número de cima, o numerador, for maior que o número de baixo, o denominador. Quando for menor, vamos supor que fosse só isso aqui, né? Só 2 terços, o de cima sendo menor que o de baixo, aí deixa de ser imprópria, a gente chama de fração própria simplesmente. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse exemplo C agora. Então eu coloquei aqui, né? 14 quintos como número misto. O que acontece em alguns casos? Às vezes você tem uma fração imprópria e você quer passar para número misto. Ou o contrário, às vezes eu tenho um número misto e eu quero passar para a fração imprópria.
E o que a gente vai ver agora é como passar de um para o outro, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, 14 quintos é uma fração imprópria, né? O número de cima maior que o de baixo. Como que eu faço para escrever como número misto essa fração? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o 14 e vou dividir por 5. Aliás, lembrando, né? Toda fração é uma divisão. Dividindo 14 por 5, isso é igual a 2, né? No máximo 2 vezes. 2 vezes 5, isso é igual a 10. E 14 menos 10, isso é igual a 4. Beleza? E a partir daqui eu consigo escrever essa fração imprópria como número misto. De que forma? Assim, ó. Vou escrever primeiro ela, né? 14 quintos é igual a... Quantas partes inteiras eu consegui? Bom, eu consegui 2 partes inteiras, tá certo? Então, escreva aqui, ó. 2 partes inteiras. Eu não dividi por 5? Foi. Então, ó. Dividido por 5. Quantas partes restaram? Ó, restaram 4, né? Olha para o resto aqui, ó. Não é 4? Então, restaram 4. Então, coloca aqui, ó. 4. E acabou. Ou seja, 14 quintos é o mesmo que 2 partes inteiras e de um total de 5 eu estou pegando 4, tá certo? Aqui, fração imprópria e aqui, número misto. Tudo bem como passar? Beleza? Vamos para o exemplo D. Muito parecido, né? 13 quartos como número misto, mesma coisa. Vamos fazer aqui a divisão, né? Primeiro, 13 dividido por 4. 13 por 4, isso dá no máximo 3 vezes. 3 vezes 4, isso é igual a 12. 13 menos 12, isto é igual a 1. Podemos escrever a fração imprópria como número misto. Então, fica assim, ó. 13 quartos, isso é o mesmo que... Quantas partes inteiras eu tenho? Olha aqui, ó. 3, né? Então, coloca aqui. 3. Bom, eu dividi por 4. Então, coloca aqui. Dividido por 4. Quantas partes restaram? Olha, restou apenas uma parte, né? Então, coloca aqui, ó. 1, tá certo? Então, a fração imprópria 13 quartos, se eu quiser escrever como número misto, fica 3 inteiros mais 1 quarto, tá? Mais uma vez falando, fração imprópria, e esse aqui passa a ser o número misto. Beleza? E, para a gente fechar, vamos dar uma olhada no contrário, né? E quando eu tenho o número misto e quero passar para a fração imprópria, como que eu faço, né? Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos E e F. Bastante simples também, né? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou reescrever, né? Vou colocar aqui, ó. 2 inteiros e 3 quintos, tá? Aí eu faço assim, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta. Eu vou pegar esses dois valores aqui, ó. O 2 e o 5 e multiplicar, tá bom? E o resultado eu vou somar com o de cima. Então, olha como fica. Vou colocar aqui o sinal de igual, né? 2 vezes 5, ó. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10, né? Então, 2 vezes 5, 10. Se eu fizer 10 mais 3, dá quanto? Isso dá 13, tá bom? Então, coloco o 13 aqui e vou manter o número que está embaixo. Qual é o número que está embaixo? Não é o 5? Então, mantém aqui, ó. 5. Beleza? Então, ó, reescrevendo, então tenho que 2 inteiros mais 3 quintos, isso é o mesmo que 13 quintos. Tudo bem? Mais uma vez falando, agora está ao contrário, né? Essa parte aqui que é o número misto, né? Que tem a parte inteira mais a fração. E essa daqui que é a fração imprópria, né? Que o número de cima, o numerador, é maior que o de baixo. Feito? E o último aqui, né? 6 7/8 para a fração imprópria. Mesma ideia. Então, vou reescrever aqui primeiro, né? Então, coloco 6 inteiros mais 7/8 e vou fazer a mudança. Então, mais uma vez, né? Vou multiplicar esses dois valores aqui, né? O 6 com 8 e o resultado vou somar
com o de cima, que é o 7, tá bom? Fazendo a conta, ó, 6 vezes 8, 48. 48 mais 7, isso dá quanto? Isso dá 55, tudo bem? E embaixo mantém o número que estava embaixo, que no caso é o 8, beleza? Então, estava 8 aqui, mantive, ó, 8, tudo bem? E aí, é só a gente reescrever. Então, coloca aqui, ó, 6 inteiros mais 7 oitavos é o mesmo que 55 oitavos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!